Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? É importante entender, e a gente vive hoje uma fé que não podemos nem chamar de fé, mas chamar de religião mesmo. Porque a palavra religião do latim é religare, né? A ideia de amarrar com ligas. Alguns pegam essa religare e dizem que é para ligar com Deus. Mas a religião amarra mais pessoas do que liga com Deus, a religião em si, o ato religioso. A religião em si separa pessoas. A religião em si causa muito mais desavença do que união. A religião em si traz muito mais ódio do que oferece amor. Então isso é a religião. Por isso que a ideia clara e límpida, biblicamente falando, é Jesus para ser ouvido, amado e adorado, mas ele não é religião. Isso é bom a gente começar a meditar sobre isso, a refletir isso aí. E essas coisas que são criadas são caixas que são feitas para nos enquadrar, para nos colocar junto com tudo isso aí. E o Deus dessas religiões também é um Deus enquadrado. Tem que ser dessa maneira, se não for dessa maneira, você está errado, você está perdido. E é do jeito que os homens pensam e que ninguém aceita nada de ninguém, ninguém respeita ninguém. E aí a religião causa guerras, inimizades, coisas terríveis. O primeiro ponto que eu quero tocar para você, Deus, Ele é maior que nossas estruturas. Deus é Espírito. Ele é soberano e livre. Reduzir Deus a um tempo, vamos colocar domingo ou sábado, reduzir Deus a um tempo e a um espaço, falando aí de templo, catedrais, salões, é querer limitar sua glória. Então ele diz aqui, eu não habito em casas feitas por mãos humanas. A escolha de Deus sempre foi habitar com o seu povo, querer estar no meio do povo. Deus sempre buscou, desde a época do tabernáculo, quando ele andava no deserto, a ideia sempre é Deus estar no meio do povo. Mas foram criando coisas, situações, para que Deus pudesse estar longe. Aí lá em Levíticos 26, 11, ele diz, porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. E o 12 diz, andarei entre vós, serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. Andarei entre vós. Então sempre foi a ideia de Deus habitar com o seu povo. Não estar separado. Não estar distante. Não é algo que eu possa ver Deus aos domingos ou aos sábados. Ou seja, nos dias dos teus cultos, domingo, sábado, quarta-feira. É Deus que caminha com você. É Deus que anda com você. Então a ideia do Evangelho, a ideia da palavra, desde o Antigo Testamento, é Deus andando com o seu povo. Mas os homens separaram Deus do povo.
incutiram na cabeça das pessoas que Deus está muito longe, Deus está muito distante. E aí eu preciso sempre de intercessores, mesmo agora na aliança de Cristo. Alguns chamam de nova aliança, mas para nós que somos gentios, nós não temos uma nova aliança, nós temos aliança, porque quem tinha uma antiga era os judeus, nós não tínhamos nenhuma. Nós estávamos separados de Deus. Viemos para Cristo e recebemos aquilo que Ele fez por nós, que é a aliança dele conosco. Nova aliança com os judeus. Para nós, a aliança de Cristo. Então, é importante entender. E aí, meu irmão, esse Deus Todo-Poderoso, Ele não se impressiona com a arquitetura, de jeito nenhum. Ele recebe um coração contrito. Ele recebe um coração quebrantado. É bom entender porque nós estamos maquiando muito o Evangelho com coisas que não dizem respeito de fato ao Evangelho. Se confunde vãs repetições com orações de fé, se confunde cânticos com louvor. Tem muita gente cantando e de forma linda, cantando lindamente. Mas será que é louvor? A Bíblia diz lá que quando Paulo estava preso, Paulo e Silas na prisão, diz que eles pregavam, cantavam e oravam, cantavam e louvavam ao Senhor, e os presos ouviam. Será que eles eram bons cantores? Será que eles estavam cantando altamente afinados? Ou será que o que saía dos lábios era uma palavra de fé para aquelas pessoas que estavam ouvindo? Quando saía um cântico, era um cântico cheio de fé, de graça, para adorar a Deus verdadeiramente. Não é que eu estou defendendo quem cante mal, que eu detesto quem canta mal, hein? Eu estou colocando apenas que é uma questão de que o que está no coração daquele que está fazendo. E como as pessoas são ensinadas. Que nós temos sido ensinados a fazer algo muito técnico, muito bonito, mas morto espiritualmente. E a ideia é que eu faça bonito, mas que eu tenha vida no Espírito. Que o que eu faça tenha vida do Espírito. E não é isso que tem ocorrido. Muita técnica, muito saber, mas pouca ou quase nenhuma devoção genuína ao Senhor. E o que é necessário, o que Deus ouve, é um coração contrito e quebrantado. Ó Deus, não desprezarás. Deus não despreza um coração quebrantado. Deus não despreza um coração contrito. Então, Ele não se impressiona com arquitetura, nem com técnicas vocais. Deus é tocado por um coração contrito e quebrantado, que é o que pode fazer com que a sua vida seja mudada, transformada, quando você reconhece as suas debilidades, as suas dificuldades e se submete completamente à graça de Cristo e coloca isso para fora com as suas ações, com os seus lábios, com o seu verdadeiro louvor a Deus, com suas palavras sinceras expressas ao Senhor. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Porque Ele mesmo diz, o céu é meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês vão me edificar? Qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura minha mão que fez todas as coisas? Todas estas coisas? Deus não está atrás disso. Deus está atrás de um coração contrito e quebrantado. Deus está atrás daquele que o adora em espírito e em verdade. Não que o lugar não seja importante. É importante porque abriga as pessoas que estarão no culto, no salão, mas ali, como a gente disse sempre, ali não é igreja, ali a igreja se reúne. Então, é importante ter um local, mas a importância maior é do povo que faz com que aquele local exista. Aquele local existe por causa do povo, não o contrário. Porque o povo, quando vai chegando, né, para as religiões, eles vão achando que o local é que é o importante. E o importante é essa pessoa que está indo ao local.
Ela é que é importante. Ela é importante para que Deus trabalhe na vida dela, faça uma obra na vida dela. O local é circunstancial e feito como objeto de serviço. Ele é serviçal e não o contrário. As pessoas vão como se aquele local fosse sagrado e aquele local em si abençoasse. Não. Quem abençoa é Deus e você é que é o alvo, o objetivo da bênção de Deus. É importante compreender isso. Então, eu coloquei na primeira parte aqui, Deus é maior que as nossas estruturas. Deus é Espírito, soberano e livre. Não podemos reduzir Deus a um templo, um domingo, um sábado, uma quarta-feira, e ao espaço, templo, lugares sagrados. Isso tudo é limitar a sua glória. Segunda coisa que eu coloquei, Deus não se impressiona com a arquitetura, mas recebe o coração contrito e quebrantado. Falei sobre a diferença entre cantar e louvar. Vamos falar agora num ponto muito importante, é que Deus, ele é aquele que os antigos chamavam de totalmente outro. Deus é o ser transcendente. Então eu querer colocar Deus dentro de uma caixa e dizer ele vai agir assim, ele sempre é desse jeito, ele tem que fazer assim, ou vai fazer só ali, só naquele local. Deus é um Deus todo-poderoso. Não sou eu que o ensino, é Ele que me ensina. Não sou eu que o guio, mas Ele que me guia. Então eu tenho que estar com a minha audição espiritual sensível para ouvi-lo. Como é que é isso, Vanderlei? É quando eu digo, se eu falar, não é eu fazer jejum, vigília, nada disso. Jesus já fez. O que eu preciso é dizer, fala que o teu servo ouve. Eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. Fala claramente. E ele fala conosco. E a maior maneira de Deus falar conosco é aqui, através das Escrituras. E é importante que me abra o entendimento. Por isso que Deus levanta uma mensagem, que é o Filipe de Deus, para poder perguntar para você, entende o que lês? Não. Como vou entender se não há quem explique? A pessoa tem humildade e fala isso, e aí alguém vem e que tem essa palavra para essa hora e explica, e traz a bênção da graça de Deus, traz a bênção da liberdade em Cristo, a libertação total em Cristo. Então, quando isso é feito, isso é uma obra do Espírito Santo. E quando nós entendemos também que, apesar de tudo isso, eu sou salvo, não por mérito meu, eu não estou de pé por causa do meu esforço. Agora, se eu estou de pé, se eu me esforço, é porque o Senhor Jesus tem feito uma obra na minha vida, no meu coração, com a sua soberania, porque Ele me chamou, Ele me escolheu. Jesus disse, não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e assim sereis meus discípulos. Então Ele nos chamou, nos escolheu. O Salmo vem e diz, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi Ele, não nós. Então, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda a adoração. Então não deixe que ninguém quadre você para que você seja serviçal de homens, mas que você tenha a graça de Deus para viver sua fé em espírito e em verdade. Não deixe que ninguém condene você.
Não deixe que ninguém queira impor sobre você uma fé cheia de legalismos, cheia de mandamentos de homens, de doutrinas humanas e não da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, que você fique com o Evangelho da graça de Deus, que você possa se fortalecer em Cristo. E eu estou falando isso porque o que eu tenho mais recebido ultimamente são pessoas fragilizadas, sofridas, e pasmem, por terem sido oprimidas pela religião que as condena, escraviza, oprimem. Essas pessoas gritam por libertação. E tem mais, não podem falar das suas fraquezas. Olha que absurdo. Eu sei porque eu fui criado nesse meio também. As pessoas não podem falar das suas fraquezas. Eu estou fraco na fé, eu estou passando por um momento difícil, eu estou doente. Eu estou doente, estou passando por um momento difícil da minha saúde, estou doente. Não pode dizer, porque o servo de Deus não pode adoecer. Olha, eu tive aí, fui diagnosticado com depressão. Não pode, porque depressão é do diabo. É engraçado que essas mesmas pessoas vão ao dentista, fazem restauração dos seus dentes, extraem dentes quando necessário, usam óculos, vão ao oftalmologista, e vão a um clínico geral, fazem exames de toda sorte, mas quando é saúde mental é o diabo. E quer dizer que a saúde mental é fora daquilo que Deus fez. Ora, Deus não criou a mente humana, Deus não criou o cérebro, Deus não criou tudo, ou criou só corpo, dentes, ossos, e não criou também o cérebro humano. Então, se existe médico para as outras áreas, tem que existir para essa aqui também, que é o psiquiatra, que é o psicólogo. Então, tudo isso são coisas criadas pelos homens e pela religião. O final de tudo isso é escravidão. Mas Deus está chamando você para que você seja livre. Porque Ele é o Deus que está acima